Você já ouviu falar em efeito estufa? O que é esse fenômeno? É um fenômeno bom ou é ruim para o nosso planeta? Para a gente entender o que é o efeito estufa, primeiramente a gente precisa entender o que é e como funciona uma estufa. Em uma estufa, a luz solar, ao entrar em contato com os vidros de suas estruturas, parte é refletida de volta para a atmosfera, mas a maior porção dessa luz consegue entrar na estufa. Essa luz, então, aquece a superfície e o ar interno, fazendo assim com que essa luz converta em calor. E esse calor agora não consegue sair de dentro da estufa e mantém a temperatura regular e constante. E em nosso planeta, como isso acontece? Naturalmente, a Terra produz gases que atuam como os vidros de uma estufa. É o gás CO2, conhecido como gás carbônico ou dióxido de carbono. Esse gás permite a passagem da radiação solar, que ao chegar na superfície da Terra se transforma em calor e não consegue mais atravessar a camada de gás de volta. Assim, a Terra mantém a sua temperatura de forma regular e constante. Ou seja, o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura constante do nosso planeta de forma a favorecer as condições essenciais para a vida. O principal gás, que como a gente já disse, é o CO2, mas existem outros gases, como é o caso do gás metano, o óxido nitroso e os hidrofluorocarbonos. Então, se sabemos que o efeito estufa é essencial para a vida e fundamental para o planeta Terra, quando ele se torna um problema? Ele se torna um problema quando ele entra em excesso, provocando assim o que a gente chama de aquecimento global. O aquecimento global é de origem antrópica, ou seja, totalmente provocado pela ação humana. Desde a Revolução Industrial, o número de indústrias queimadas e a utilização de combustíveis fósseis vem aumentando de forma exponencial, o que faz também com que a produção dos gases de efeito estufa aumente, assim ampliando a capacidade de retenção do calor no planeta Terra. Agora, a radiação solar, ao chegar na Terra, aquece sua superfície e se transforma em calor. Porém, como a camada de CO2 é mais espessa, mais densa, o calor é retido no planeta de uma forma mais eficiente, o que influencia diretamente na temperatura da Terra. Com o aumento da temperatura global, diversas consequências vêm acontecendo. O derretimento das geleiras e calotas polares, por exemplo, é um problema atual e que contribui para a elevação do nível dos oceanos, o que pode extinguir praias e ilhas. Locais como Pantanal e outros biomas podem sofrer processos de desertificações, e os períodos curtos de seca em determinadas regiões podem mudar para períodos longos. O clima e as estações do ano sofrem alterações também. As chuvas podem ser mais intensas, provocando inundações em diversas cidades e regiões. Os seres vivos também são afetados. Diversas espécies sofrem risco de extinção. Aves, répteis, mamíferos, corais, algas marinhas, invertebrados, as plantas, todos sofrem as consequências do aquecimento global. Mas diante de tantos problemas e adversidades, o que pode ser feito? Políticas ambientais como o Protocolo de Kyoto, assinado em 1997 e prorrogado até o ano de 2020, entre diversos países do mundo, são medidas fundamentais, pois se trata de um acordo com o compromisso de diminuir as emissões de gases do efeito estufa. O problema é que os países que mais contribuem para o agravamento do aquecimento global não participam ou negligenciam essas medidas, como é o caso da China e dos Estados Unidos. No Brasil, existem diversas leis ambientais e existem também as APPs, que são áreas de preservação permanente, mas que nem sempre são respeitadas. Sem dúvida, o melhor caminho é a utilização de medidas sustentáveis, como os biocombustíveis, energia solar e fotovoltaica, a energia eólica, energia elétrica, entre outros. Cabe aos governantes criar medidas e condições
além de estimular a implementação de energia sustentável e o uso consciente dos recursos naturais. Cabe à população a utilização de medidas alternativas, principalmente em relação aos meios de transporte, utilizando bicicletas e transporte coletivo sempre que possível. A reciclagem e o consumo consciente também são medidas fundamentais, valorizando sempre produtos de origem sustentável ou que geram pouco impacto ambiental. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês em relação ao assunto efeito estufa e aquecimento global. Espero que vocês tenham entendido. Se precisar de alguma coisa, alguma dúvida, alguma informação, um contato, segue aqui, guganton84@gmail. Abraço, valeu!